Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 30 de julho de 2015, são 20 horas na cidade de Jaú, 25 graus. Estamos transmitindo diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 6º, Cristo Consolador. O item de número 5 é uma instrução, Instruções dos Espíritos, que tem o subtítulo de Advento do Espírito da Verdade. Assinada por um espírito que se intitulou Espírito da Verdade, comunicação dada na cidade de Paris, em 1860. E ela diz o seguinte: venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz geminar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Entendeu tudo? Tudinho? Alguém tem alguma dúvida a respeito do que está escrito aqui? Aqui fala de ressurreição. Hã? Ressurreição do ponto de vista da religião hebraica, do judaísmo,
É o ressurgimento do espírito num outro corpo. Não é o ressurgimento do mesmo corpo depois que esse corpo se acabou. Para o judaísmo é isso. É o ressurgimento do espírito num outro corpo. Eles chamam isso de ressurreição mesmo. Não tem nada de errado com o termo, desde que se entenda conforme os judeus a entendem. Eles não discutem isso. Para eles, a ressurreição é uma coisa que não se discute. Tá? E a gente sabe que é muito importante discutir isso, porque através da discussão da reencarnação, a gente entende muitas coisas e muita consolação vem para o homem através dessa discussão, que você passa a entender uma série de coisas até então mal entendidas ou não entendidas, não é? Mas do jeito que esse espírito fala, ele fala na primeira pessoa do singular. Ele não fala na segunda pessoa, nem na terceira pessoa do plural, né? Ele fala na primeira pessoa do singular. Dá a impressão que é um espírito, e ele se intitula Espírito da Verdade, e não os Espíritos da Verdade, né? Dá a impressão que é um espírito, um único espírito falando, né? Não assinou Jesus, mas da maneira que ele fala aqui, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, né? É, dá a impressão, pelo menos. Ele cita Jesus Cristo na última frase. Jesus Cristo é o vencedor do mal. É. Sede os vencedores da impiedade. Isso mesmo. Daí fica a confusão. Para mim, eu acho que é uma falange de espíritos. Então, mas se fosse uma falange, seriam os espíritos da verdade. Não. E não o espírito da verdade. O espírito de verdade é essa comunicação. Embaixo tem outro espírito. O espírito é uma individualidade. Sim. O espírito não é um grupo. Não é isso? Cada espírito é uma individualidade, não é um grupo de espíritos. Então, se fosse um grupo de espíritos, dando uma comunicação em nome de um grupo, seriam os espíritos da verdade. Esse, pelo menos, seria isso que, no meu entendimento, ele devia assinar dessa maneira, porque ele está falando em nome de todos. Não, mas eu acho que ele pode falar em nome de é um grupo de espíritos que deve ser de uma mesma faixa, do mesmo... Não, eu acho que é um grupo de espíritos comandado pelo Espírito da Verdade. Tem uma enviada aqui, 20 a 23, é uma frase de Jesus. Né? Frase de Jesus. É. Na realidade, é uma frase do Evangelho de Jesus, não é da Bíblia, né? Porque a Bíblia são 5 livros, são 5 livros que compõem o Pentateuco de Moisés, né? O Evangelho está anexado à Bíblia, mas não pertence à Bíblia, né? Foi colocado junto lá por alguém que quis economizar papel, não fazer 2 capas, né? Mas é muito interessante essa comunicação, né? É muito interessante. Então, a outra, você vai achar que é o próprio Jesus. Então, todas as outras são assinadas pelo Espírito da Verdade, todas elas, né? Não tem nenhuma dessas próximas aqui que não seja assinada pelo Espírito da Verdade. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, Jesus foi um dele aqui que a gente conheceu. Tem muitos, igual até mais, né? Não, mais elevado que ele, não. Aqui não. Não, Mas na Terra. existe a lei. Eu acredito que Jesus é um espírito que já está na condição máxima de elevação. Não, tem muitos igual a ele. Sim, não igual a ele aqui na Terra. Sim. Aqui na Terra ele foi o de maior elevação encarnado aqui na Terra, né? Mas é claro que existem muitos que... eu acho, na minha opinião, pessoal, né, que esse Espírito da Verdade, um grupo de espíritos elevados, superiores, comandado pelo Espírito maior de Jesus. Acredito eu, particularmente, que Jesus é o governador espiritual da Terra, né? Ele é o governador espiritual da Terra, então ninguém mais recomendado do que ele encabeçar
esse grupo de espíritos que veio trazer, que veio dar sequência, inclusive, àquilo que ele mesmo ensinou. Né? Ele ensina tudo isso que nós estamos estudando de uma forma velada para o povo, através de parábolas e tal, né? E depois vem ensinar de maneira clara como ele mesmo havia prometido. Ele mesmo havia prometido. Um dia virá o Espírito, né? O Espírito da verdade, que estará com vocês para sempre, né? Revelando aquilo que eu não pude revelar e mais. Então, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar disso aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos para a segunda, então. A comunicação dada também pelo Espírito da Verdade, na cidade de Paris, já no ano de 1861. E diz o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, olha lá, primeira pessoa do singular, ele fala, né, de maneira clara como a primeira pessoa do singular. Aqui não deixa dúvida, não é dois espíritos falando, nem um grupo, é um espírito falando, né? Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja. Olha a impressão que dá. Ele fala na primeira pessoa do singular e depois atribui aos espíritos a ajuda, né, a consolação que a gente vem receber para nós sermos resignados diante das nossas provas. Não. Aqui, ó. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Falando de quem? De Kardec. Né? E meu apóstolo vos ensina. Não necessariamente um apóstolo dele no tempo que ele teve pela primeira vez aqui, há 2000 anos. Né? Mas um espírito entre outros que são da mesma corrente, né? Do Espírito da Verdade. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançares um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. E essa última parte direta, né? É isso que ele fala. A linguagem perfeita. É uma linguagem diferente dos outros espíritos, né? Que a gente já estudou, né? É diferente essa linguagem. É uma linguagem que se aproxima muito, né?
da obra, do trabalho de Jesus no Evangelho. E é doce o jeito de falar mesmo, é direto, mas é bem... Outra comunicação, Espírito da Verdade, aqui agora na cidade de Bordeaux, em 1861. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei, sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque chamastes. Mais uma comunicação, também assinada pelo Espírito da Verdade, na cidade de Havre, em 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: devotamento e abnegação, né? Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais, tá mortais aí, viu? É morais, tá? Corrijam aí, por favor, e aí, onde estiver errado, porque em alguns livros está escrito mortais. É morais. Tá morais? Certo? Os sentimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão, tomai, pois, por divisa essas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor e a alma se acalma. O corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Abnegação. Abnegação é o esquecimento de si mesmo. É isso que você queria saber? Abnegação é o esquecimento de si mesmo. Quando a pessoa se esquece, ou seja, trabalha pelos outros e esquecendo de si mesmo. Isso é abnegação. E o devotamento? Acho que não precisa esclarecer, né? Devotamento, todo mundo sabe o valor dessa palavra, né? Uma pessoa devotada é uma pessoa que faz por ideal. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessas comunicações que nós lemos? Tem alguma dúvida? A linguagem é um pouco... de meados do século XIX, né? Mas
para quem tem um pouco de intimidade com a doutrina espírita e com Kardec, não fica difícil de entender, né? Vocês entenderam bem? Como é que tá? Tá claro? Tá mais ou menos? O que você não entendeu? O que não está claro para você aí? Algumas palavras não estão claras, não é isso? O valor de algumas palavras? Por exemplo. Isso, então dá uma lida com calma, né? Se você quiser, a gente lê outra vez, não tem problema nenhum, a gente não tem pressa aqui não, né? A gente lê outra vez e explica, tá? É uma linguagem arcaica, não é uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Aliás, o pessoal, a molecada de hoje, né? A meninada de hoje, de 10, 12, 13 anos, usa uma linguagem que não coloca S no final das palavras, não coloca acento, não coloca vírgula. Hã? Não coloca nada. Então, esse pessoal que escreve assim, fica meio difícil mesmo. Precisa ter um pouco mais de atenção. Não tem nenhuma palavra aqui que seja muito rebuscada, né? Nessa última comunicação aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele fala em devotamento e abnegação, que a gente já explicou o significado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quinhão é a parte, né? Quinhão seria uma parte, a parte que cabe a cada um o sofrimento aqui na Terra, né? A gente não é desconhecido para nós que todas as pessoas, indistintamente, sofrem aqui na Terra, tenham dinheiro ou não. Sejam bonitas ou não, sejam gordas ou magras, pretos ou brancos, morem na Europa ou na África, independente, né? Então, cada um tem o seu quinhão de sofrimento aqui. Ele fala em devotamento e abnegação exatamente por essa razão. Ele dá ênfase para essas duas palavras, porque quem esquece-se de si mesmo e se devota ao trabalho de aprimoramento espiritual, ele se empenha nisso, ele vai sair da vida muito melhor do que ele entrou. É nesse sentido que ele fala, né? Fala, devotamento tomai, pois, lá no antepenúltimo parágrafo, tomai, pois, por divisa, por lema, né? Lema. Essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes. Que quem tem por lema, por divisa, o devotamento e a abnegação, quem se esquece de si mesmo, é mais humilde e mais voltado, tem a mente mais voltada para a caridade, para respeitar o próximo, para cumprir as suas obrigações, para ser honesto, para ser trabalhador, enfim. Não é? Então sofre menos. Consequentemente, ele é mais forte. Ele é mais forte diante da vida. Nada na vida o abala. Por exemplo, a pessoa que é muito apegada às coisas materiais, ela jamais será uma pessoa abnegada ou devotada. Né? Abnegação é esquecimento de si mesmo. Se ela vive em função das coisas materiais, é tudo que ela não é. Abnegada. Ela nunca vai ser uma pessoa abnegada. Ela vai ser dedicada a angariar cada vez mais bens materiais para si mesmo. Não é invertido? É o processo invertido daquilo que ele está ensinando aqui. O que ele ensina aqui não são para os materialistas. Não são para as pessoas ligadas às coisas materiais. São para as pessoas que têm um pensamento voltado para as coisas espirituais, para os bens espirituais. O sentido do ensinamento é exatamente esse. Aliás, todas essas comunicações, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que tem esse mesmo sentido. Né? Voltar o vosso pensamento para as coisas espirituais. Ele fala aqui muitas vezes, como antes, venho repetir aquilo que eu falei naquela época, né? Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Como é que Jesus pode aliviar o sofrimento de alguém? O Espírito da Verdade, ou o Espiritismo pode aliviar o sofrimento de alguém? Mostrando que a vida nem sempre vai ser assim. Ela é periodicamente, por algum tempo, assim. Depois que nós desencarnamos, se nós somos devotados e abnegados, vai ser exatamente o inverso, exatamente o oposto disso. Né? Todo o sofrimento que nós vivemos aqui na Terra, e é necessário que seja assim, é necessário que nós soframos, porque o Espírito somente sofrendo é que ele consegue
a sua evolução espiritual, o entendimento daquilo que é necessário para que ele possa evoluir. Para não ser egoísta, né? Exatamente. Ele diz aqui, olha, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. A pessoa que não é abnegada, ele não é humilde. É o oposto do... Pessoa não abnegada, pessoa que não é abnegada, ela é naturalmente egoísta. Então não pode ser humilde. Como é que uma pessoa egoísta vai ser humilde? Né? Porque a abnegação é uma renúncia da vontade própria. Na realidade, o abnegado é uma pessoa que pensa mais nos outros que nele. Né? Ele se torna um abnegado por essa razão. Ele devota muito mais do tempo dele pelos outros do que por si mesmo. Né? O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. Tranquilidade de espírito, por quê? Porque cumpre tudo aquilo que deve. Tem a consciência tranquila. E resignação, o que é? É a aceitação daquilo que a vida nos oferece. Aceitação da nossa situação. Porque o grande problema das pessoas qual é? É não ser resignado. A pessoa não é resignada. Diante do sofrimento, ela se revolta, ela age da pior maneira possível, né? Para tentar se vingar da vida, né? Quando não tenta se vingar diretamente de Deus. Ela tenta dar o troco na vida, né? É onde ela sofre cada vez mais. Olha lá, o coração bate melhor, a alma se acalma, o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Isso me faz lembrar do seguinte: há um tempo atrás, uns anos atrás, eu ouvi uma reportagem de uma pessoa que tinha montado um quiosque numa praia do Nordeste brasileiro. Né? E lá estava a Globo naquela época, no Fantástico, né? Para entrevistar o sujeito. O sujeito tinha sido um executivo numa grande empresa em Nova York. Um executivo numa empresa em Nova York ganha no mínimo $14 mil por mês. Esse é o executivo, é o cara classe A, né? O cara que está no topo do auge da carreira dele. Tá? Aí o cara pergunta para ele, mano, como é que você troca um emprego de $14 mil por mês para morar na beira da praia, né? Numa cidade do Nordeste brasileiro? Isso há muito tempo atrás, não, 10, 15 anos atrás. Ele falou, porque simplesmente lá não tinha paz. O que eu tenho? Eu prefiro ganhar muito menos, ganhar só para mim sobreviver, do que ganhar o que eu ganhava lá e não ter paz nem tranquilidade. Vale muito. Se vendessem em saco, armazenado em pacote de 1 quilo, você pode ter certeza que o cara que vendesse ela em pacote de 1 quilo ficaria bilhardário da noite para o dia, porque quem tem muito dinheiro compraria, pagaria o que fosse necessário. Né? Deu para entender melhor agora a lição? Deu? As outras que você lê, se por acaso vocês não entenderem, por causa da linguagem, tem 2 recursos. Anotem e tragam de sexta-feira, para a gente poder discutir, ou então recorram àquele livrinho chato chamado dicionário. Lá tem o valor das palavras, vocês vão poder entender melhor. E é bom que se faça isso, porque as pessoas que interessam por espiritismo, como é o caso de vocês, de todos nós, né? Mas de vocês especificamente, que são jovens ainda, para compreender melhor a ciência espírita, é preciso saber o valor das palavras. Se não souber o valor das palavras, como é que a gente vai querer entender uma ciência? Não é? Para entender uma ciência, por exemplo, o cara que estuda química, se ele não souber a tabela periódica, ele não vai entender química nunca, não é assim? E aquilo é chato pra mim. É uma coisa chata. Quem inventou tabela periódica, ele vai apanhar uns 3 dias seguidos. Não é assim? Vamos lá. Podemos ir para frente? Podemos? Nós vamos então estudar o capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito.
E ele vai estudar aqui os seguintes temas. O que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E como instruções dos espíritos, ele vai estudar o orgulho e a humildade e missão do homem inteligente na Terra. Então, o primeiro título é o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Teria dito isso Jesus e anotou São Mateus, no Evangelho dele, capítulo 5, versículo 3. Explica Kardec o seguinte, a respeito dessa passagem do Evangelho de Jesus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras, que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Então a gente tem que fazer uma remissão aqui, à maneira que foi traduzido o Evangelho de Jesus. Para essa tradução foram cometidos erros muito graves, porque ela foi traduzida do hebraico para o grego. E o hebraico é uma língua singular. Quem foi ver o Severino Celestino no Pelá? Vocês foram? Você foi? Não, né? Você não foi, né? Você foi? Então, o Severino, aquele cabeça chata pequenininho, mas uma inteligência, não deram oportunidade para aquele homem lamentável, os caras que fizeram o evento aqui, porque aquele homem sabe muito. Aquele homem merecia, no mínimo, um seminário, no mínimo, um seminário de umas 4 ou 8 horas. Isso era o mínimo que ele merecia. Mas, enfim, eu falei isso para ele, ele falou, a gente tem que se sujeitar àquilo que nos oferece. Quer dizer, foi aquele tempo lá, só porque você dele só aquele tempo? Só aquele tempo, claro. Você acha que trazer um cara, ele vem lá de Deus me livre. Da Paraíba. Né? Da Paraíba, João Pessoa. Para ele chegar em Jaú, ele viajou de avião quase 3 horas até São Paulo. 3 horas e meia. De avião. Aí do aeroporto de Guarulhos até o terminal da Barra Funda, de táxi dá 1 hora e meia mais ou menos. Aí são 5 horas. Aí certamente, ou ele veio de carro ou ele veio de ônibus até Jaú. Se veio de carro, são mais 3 horas, são 8 horas de viagem. Se veio de ônibus, são mais 4 horas e meia. São 9 horas e meia de viagem. Quer dizer, o homem levou quase 10 horas para chegar em Jaú. No mínimo. Aí pegam, dão 1 hora para ele falar. Ele só estuda hebraico, ele estudou hebraico, o aramaico e o grego. Essas 3 línguas, é professor universitário. Né? Para ele entender aquilo que estava escrito em hebraico, ele precisou estudar o aramaico, o próprio hebraico e o grego. Para ele saber como a coisa aconteceu. Então ele estuda hebraico e aramaico, conta ele, uma vez eu vi ele contando essa história, sem saber muito bem por quê ele estava fazendo aquilo. Depois, com o desenvolver da coisa, ele percebe que o objetivo dele era estudar os evangelhos e a própria Bíblia no original. Aí ele vai numa sinagoga, pede para um rabino, né, para que se ele podia examinar a Torá, né, o livro, o original. Aí ele começa a perceber o grande equívoco que foi cometido quando se traduziu do hebraico para o grego a Bíblia e os evangelhos, naturalmente, os evangelhos de Jesus, né? Imagine, se você tem uma tradução que está completamente fora de propósito, de uma língua para uma outra língua, do hebraico para o grego, imagina a burrada que a Igreja Católica não faz, traduzindo do grego para o latim. Imaginem vocês. Porque a tradução bíblica para o latim não foi feita do hebraico para o latim.
Foi feita do grego, que já era errado. Então, por isso que você tem afirmações como essa, bem-aventurados os pobres de espírito. Se você pegar ao pé da letra, pobre de espírito é um cara que é zero à esquerda. Por isso que o sujeito que ele não acredita nesse Deus apresentado pelo judaísmo, já não acredita nesse Deus apresentado pelo judaísmo, não dá para acreditar mesmo. É um Deus que se vinga, um Deus que tem humor, né? Um Deus que... tem que ser ignorante para merecer. Né? Então o cara já não acredita nesse Deus que eles apresentam. E o cara fala que teve um judeu que, num determinado momento da história, falou bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, aí o cara tira sarro mesmo. Tem que fazer gozação mesmo. Mas Jesus não falava em pobres de espírito. Ele falava nos humildes. Olha, bem-aventurados vocês que são humildes, vocês que são abnegados, vocês que aceitam aquilo que a vida dá sem se imprecar contra Deus, sem se revoltar contra Deus. É disso que ele falava. Aí seria o contrário, é rico de espírito. Aí é rico de espírito, não pobre. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, como em muitas outras, outras que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Vocês sabem o que é a ação providencial, vocês dois jovens? Nunca ouviram falar de providência divina? Não? Quando a mamãe vai no mercado fazer compra de mantimento para casa, ela está tomando uma providência para poder prover a casa daquilo que é necessário para a família. Então, Jesus fez exatamente a mesma coisa. Ele previu tudo o que seria necessário para o homem, para a sua vida, para poder prover-lhe aquilo que é necessário para a vida dele. E é nisso que os cultos, que aqueles que se dizem acima de Deus em inteligência, que não necessitam dele, negam. Porque atribuem a vida ao acaso e não à providência divina. Entendeu? Deu para entender agora? A ação providencial sobre as coisas do mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Ou seja, aquilo que eles consideram o correto é o correto e ninguém muda, né? Quando a vida está sempre por um fio, né? As nossas coisas aqui na Terra estão sempre por um fio. Sempre por um... Nós estamos sempre no limite entre a saúde e a doença, entre a morte e a vida, né? Entre alguma coisa trágica na nossa vida ou não. Não é assim? Nós estamos sempre nesse limite. Às vezes está tudo correndo bem, daqui a pouco dá uma tropeçada, né? E dá cada chute com a ponta com o dedinho no canto, no canto dos móveis, que dói pra caramba, né? Se não admite o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta
a ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Kardec está falando aqui muito do positivismo da sua época, né? Na época de Kardec, o positivismo dizia assim: a ciência provê tudo aquilo que o homem precisa. Nós não precisamos de Deus. Essa era a filosofia dos positivistas da época de Kardec. Por isso que ele está falando desse jeito. O espiritismo, ele nasce num caldo cultural desse tipo, né? Hã? O iluminismo não foi bom, não foi ruim, o iluminismo foi bom, mas o positivismo não. O positivismo, ele era petulante, né? Ele se achava autossuficiente, né? A ciência é suficiente para o homem, ponto. Né? Que até então, quem mandava no mundo? A religião, sobretudo na Europa, né? Então eles quiseram extirpar a religião, né? Quiseram tirar a religião fora do... Nessa briga toda. Sempre, né? Uma briga danada. Eis porque só tem sorrisos e desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Você sabe o que é tangível? Todo mundo sabe essa palavra? Sabe? Larissa? Sabe? Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para o simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. E hoje tem muita gente desse tipo, mesmo entre nós, os brasileiros, muita gente desse tipo, né? Tem gente que passa aí na frente e acha que nós estamos acendendo vela, espetando bonequinho, né? Teve um cara aqui na sexta-feira veio aqui, pô, eu achei que ia descer espírito aqui. Achou que ser espírito era aeroporto de espírito, né? Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então, os olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual, ou seja, dar a ele o mesmo que seria dado a outro que crê. Por que essa contradição entre os seres humanos? Porque existem uns que se submetem à vontade de Deus, acreditam no poder de Deus, acreditam nas coisas dele, e outros são tão arredios a essas coisas. Por que isso? O que vocês acham? Porque é uma coisa para a gente se perguntar, não é? Por que, gente? Por que as pessoas agem assim? Porque uns se submetem, são chamados dos pobres de espírito, né? E esses que se julgam tão inteligentes dizem que isso é bom para as pessoas simples, e pobres de espírito e tal, e outros não se submetem, não querem se submeter, ironizam, fazem chacota e tal. Por quê? Não é só materialismo, né? Sobretudo o egoísmo. Sobretudo. As pessoas que são egoístas, elas se acham acima dos outros, né? Elas se colocam, como ele diz aqui, num pedestal, né? Aquele que é humilde, que é simples, para eles chamam de ralé, né? É o povão, é a ralé. É assim que eles veem. Ao dizer que o reino o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Olha a diferença entre o egoísmo e a humildade, a simplicidade. Não é? Você pode ter dinheiro, ser rico, ser inteligente e ser simples, ser humilde. Não é? Existe gente que tem dinheiro. Quer ver um cara que é assim, que eu conheci pessoalmente, é assim? Vocês já ouviram falar da loja 100, né? Tem filial, pelo menos no estado de São Paulo, tem muitas filiais, eu não sei se fora do estado de São Paulo. Eu conheci esse sujeito pessoalmente, estive no escritório dele, um escritório imenso, muito grande, só muito tempo atrás, agora não sei como está. Mas era um cara assim, simples. Você olhava ele no meio dos funcionários, você não distinguia se ele era funcionário ou proprietário da rede de loja.
né? Então, isso prova que a pessoa pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa simples, né? Outro que era assim, eu não conheci pessoalmente, mas parece que era assim, o dono das Casas Bahia, que era um judeu, né? Esqueci o nome dele agora, ele desencarnou acho que o ano passado, né? E era um cara assim. E ele era um cara tão simples que ele dá o nome da loja dele de Casas Bahia, sabe por quê? Que a primeira casa dele que teve foi no Largo da Concórdia, se não me falha a memória, e ali passavam muitos baianos que moravam na Zona Leste de São Paulo e que compravam na casa dele. E como esses baianos deram muito lucro para ele, compraram muito na loja dele, ele passou a chamar a casa dele de Casas Bahia por causa disso. Essa é a história das Casas Bahia, né? Então, é possível você ser rico, é possível você ter dinheiro, ter inteligência, porque desse judeu que eu estou falando, dono das Casas Bahia, era um cara de uma inteligência, de uma sagacidade, de uma inteligência muito grande. E, no entanto, um cara humilde e simples. Samuel Klein. Hã? Samuel Klein. Isso, Samuel Klein, exatamente, esse mesmo. Lembram dele, não? Do rosto dele? Era um cara muito legal. Eu andava no meio da loja, cumprimentava os funcionários, aqueles que estavam na loja comprando, agradeciam as pessoas por estarem comprando e tal. Era um cara desse tipo, né? Eu vi falar, não sei se é exagero ou não, mas que tem um computador na central das Casas Bahia que fica registrando as vendas de todas as Casas Bahia no Brasil inteiro, diz que são milhões por dia, né? Esse é o tamanho do potencial dessa casa. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. O orgulho, gente, é um vício, como qualquer outro vício que o ser humano possa adquirir. O orgulho é a maior estupidez que nós podemos cometer, é ser orgulhosos. Não há razão nenhuma. É o que mais tem, lamentavelmente. O nosso mundo é o que é exatamente por essa razão, né? Egoísmo, principalmente. Estou tentando tirar ela. Hein? Eu estou tentando tirar essa palavra quando eu vou falar. Sabe? Antes eu levava como um elogio, quando eu ia fazer um elogio para alguém, eu falava, usava, eu orgulhosa da pessoa, mas eu estou tentando tirar, porque ela não é boa, né? Deixa a pessoa sentindo mais além do que... Existe o orgulho bom, né? O orgulho positivo, né? Existe o orgulho positivo, né? Tem o orgulho por você ser uma pessoa dedicada, por você ser uma boa mãe, por você ser uma boa filha, por você ser uma pessoa estudiosa. A gente pode usar isso nesse aspecto, né? Mas o orgulho que a pessoa tem dela mesma é que é o problema. Que é aquele orgulho que o afasta dos outros. Não, mas para você usar para você e depois usar para... Então, eu acho melhor você deixar usar outra. Você pode explicar, olha, eu tenho orgulho de você porque você é uma boa irmã, você é uma boa filha, você é um bom esposo, você é uma boa esposa, você é uma boa mãe, enfim, você pode explicar para a pessoa. Eu quero muito bem a você, eu tenho orgulho de você, tenho orgulho de ser sua parente, sua amiga e tal. Esse é o sentimento positivo, né? Que une, não que desune, porque o orgulho, a pessoa que é ciosa de si mesma, que se acha acima das outras, né? Na realidade a gente chama de orgulho, mas na realidade o fundo, o motivo que leva a pessoa a ser assim é o egoísmo, né? Toda pessoa assim, ela é invejosa, ela é ciumenta, né? Eu não estou falando desse ciúme entre namorados, não. Falando do ciúme de ver o outro progredir, por exemplo, né? De ver o outro adquirir alguma coisa. Tem gente que é assim, não pode ver o outro melhor, porque já começa a falar um monte de bobagem, começa a espalhar um monte de coisa errada. Então, dizer que a pessoa está fazendo coisa errada, cometendo coisa errada para ter o que tem e tal. Tem gente que é assim, né? Então, o fundo do sentimento da pessoa, a gente chama de orgulho. É uma pessoa orgulhosa, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém. Mas, na realidade, o fundo desse sentimento é o egoísmo. É o desejo de ter só para si, de não dividir nada para ninguém, como se ela fosse única no mundo e não tivesse mais ninguém vivendo junto com ela.
E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Arrematou com chave de ouro a lição, né? Mostrando exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Olha, eu não vou começar, falta 10 minutos, acho que não dá para a gente ler e explicar essa próxima não, hein? Ela é meio compridinha, a gente pode, se vocês quiserem, nós podemos comentar essa primeira aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito, ou gastar esses 5 minutos que faltam? Eu queria perguntar o que a gente achava, por que alguns acreditam, outros não. O senhor não completou. Então, eu falei, por causa do egoísmo. O egoísmo é que leva a pessoa a ser insubmissa. Tá? Aquele que tem maturidade do senso moral, ele é naturalmente submisso a Deus. Ele reconhece o poder de Deus. Ele reconhece naturalmente. Ele faz, bom, tudo bem, eu sei que o homem tem muita inteligência, ele é capaz de fazer muitas coisas, né? A mulher também. A mulher, por exemplo, eu acredito particularmente que tem mais poder que o homem. Porque o homem tem poder de fazer qualquer coisa, mas a única neste mundo que tem o poder de gerar um filho é a mulher. Né? O homem pode fazer tudo, menos gerar uma vida. Então, ou seja, ela tem muito mais poder, ela tem, na minha opinião, muito mais valor que o homem. Está se desvalorizando porque está se igualando, né? Está cometendo uma estupidez muito grande. Mas o homem, mesmo reconhecendo todos esses valores que tem, a inteligência que tem, a capacidade que tem, o homem humilde reconhece o poder de Deus, né? Que ele está acima da capacidade humana, porque há coisas que o homem não pode ter criado. Há coisas que não estão na capacidade do homem. E nem na capacidade de compreensão dele. Ó. Se um sujeito que é cientista, pega aí o Stephen Hawking, né? Tu sabe de quem eu estou falando, né? Aquele cara que é paraplégico, tá? Cara de uma inteligência primorosa, né? Quem viu a vida dele, né? Assistiu o filme da vida dele, sabe que ele, inclusive, ele era uma pessoa normal, tinha uma atividade física normal e tal, e depois ele foi tendo uma doença degenerativa que acabou resultando naquilo que ele é hoje, né? Mesmo esses que têm uma inteligência primorosa, não têm a compreensão total das coisas. Nós sempre, o nosso saber aqui na Terra, ele é sempre muito limitado às coisas que são perceptíveis pelos nossos 5 sentidos. E os nossos 5 sentidos, eles são obtusos. Eles são muito obtusos. Por exemplo, olha, o cachorro é capaz de escutar 20 vezes mais que nós. A águia vê, acho que 1000 vezes mais que nós. Porque a águia, ela está voando lá em cima e ela enxerga a presa lá no chão, né? Então, quer dizer, os nossos sentidos, eles nos dão eles fazem um panorama da realidade que muitas vezes não corresponde exatamente à realidade. É uma realidade parcial. Olha, só por isso já daria para o homem se tornar um pouquinho mais humilde diante da vida, né? Só por isso. Né? Que dirá daqueles que estão à nossa frente em inteligência, em desenvolvimento, em capacidade de comunicação, né? Em compreensão das coisas. Um garoto, um garoto brasileiro aí, foi admitido na Universidade Federal, está cursando com 14 anos, cursando o curso de medicina. Né? O Luiz Herrera é um baita de um burrão, não chega nem nos pés desse garoto. Né? Então, só o fato de reconhecer isto, né? A capacidade que os espíritos, que cada um está numa condição, pode estar muito acima da gente e também pode estar abaixo da gente em compreensão, só isso já seria a razão para a gente ser mais submisso à vontade de Deus e acreditar no poder dele e na sabedoria dele. Né? Porque o grande problema do homem é não acatar essa sabedoria, consequentemente não aceitando a existência de Deus, achando que tudo é fruto do acaso, né?
para muitos cientistas, por exemplo, o homem é um acidente biológico. Em determinado momento, o Sol incidiu sobre uma molécula lá, essa molécula, com o tempo, ganhou vida, e a vida surgiu na Terra dessa maneira. É isso que eles definem como vida. Né? Pode ser que, do ponto de vista material, a coisa tenha acontecido dessa forma, mas do ponto de vista da inteligência que anima um corpo, certamente não, né? Certamente não. Não foi dessa maneira que a coisa aconteceu, e nem é assim que a coisa acontece. E há coisas também que o homem não pode compreender. O homem não conhece nem ele mesmo. Ele não sabe o funcionamento do cérebro. A gente usa ele desde o primeiro momento da nossa existência até o último momento da nossa existência, e o homem não é capaz de entender o funcionamento do próprio cérebro. Nós temos 100 milhões de neurônios, o mesmo número de estrelas. Né? Isso quer dizer que a mulher está se embalando? É claro que está. Evidentemente que está. Por quê? Porque você via antigamente uma mulher fumar no meio da rua? Acho que você está falando Você viu dos maus... os maus hábitos, é claro. Ao invés... Liberado por baixo. Por baixo. Ela achou que ela devia se igualar ao homem, não usando aquilo que ela tinha de qualidade, mas fazendo aquilo que o homem fazia, tendo a mesma liberdade. Ou seja, fazendo sexo de maneira fortuita, usando do álcool, usando do cigarro, usando dessas coisas que o homem já fazia há muito tempo, sendo calhorda, sendo mentirosa. Né? Como o homem sempre fez. O homem sempre foi o vilão da história. Né? A mulher tem muito mais virtude, até porque a mulher, até muito pouco tempo atrás, ela sempre ficou dentro de casa. Né? Era aquela que cuidava dos filhos, era resignada diante da situação. É claro, a qualidade moral da mulher está muito à frente do homem. A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Né? Não dá para igualar. A mulher é mulher e o homem é homem. O espírito que encarna num corpo de mulher, ele tem uma sensibilidade diferente da sensibilidade daquele que encarna no corpo de homem. O homem, ele tem uma tendência natural a ser bruto. Por quê? Porque desde o começo da humanidade é aquele que brigava pelo grupo, brigava pela família, protegia a família, ia buscar o alimento. Então ele tem que ser bruto mesmo, ele tem que ser aquele... O homem, quando... Aliás, hoje existe um pouco de confusão, né? Você não sabe quem é homem na relação e quem é mulher. É um pouco confuso, né? É um pouco confuso o negócio. Tem mulher saindo para trabalhar e homem ficando em casa. Achei. Né? Mas é aí que está a grande sacada. O malandrão, que sempre foi malandro, né? Quando a mulher falou que tinha que ser igual ao homem, sair para trabalhar, ele falou, vai, fico eu. É claro, mas não está assim, está assim de malandro, né? Está assim de malandro. A verdade é essa, está assim de malandrão, está assim de cara vivendo às custas da mulher, entendeu? O homem sempre foi calhorda, sempre foi. Entendeu? O homem sempre foi malandrão. Só que a mulher, lamentavelmente, com esse propósito, com essa proposta feminista aí, porque a mulher que fez a proposta feminista na década de 40, se não me falha a memória, mulheres, né, vão para as ruas e tal, ela mesma, acho que a questão de pouco tempo atrás, ela falou, mulheres, voltem para o lar. É a mesma, viu? É a verdade? É verdade, estou brincando não, é séria a coisa. Esta que começou o movimento feminista no mundo, falou, mulheres, vão para a rua. Né? Ela mesmo, há pouco tempo atrás, falou, mulheres, retornem para os lares. Porque o lugar da mulher, se nós vamos ver no final do Livro dos Espíritos, lá para o finalzinho do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, qual era os direitos do homem e os direitos da mulher. Né? Os direitos são iguais, guardada as devidas funções. Mulher tem função específica na vida da família. O japonês diz que a mulher é o pilar mestre da casa. Todo mundo, é só a gente imaginar um circo, né? O circo como ele é construído. Pilar central, né? Aí você põe o pano, estende e fixa o pano lá. Mas que segura o circo? É aquele pilar do meio. A mulher está para a família como aquele mastro está para o circo, da mesma maneira. Né? As mulheres saindo de casa e indo para a rua, a família está desguarnecida. Né? A verdade é essa, que muitas vezes as pessoas acham que a gente, quando fala isso, é porque
está querendo aqui ser contra o feminismo, a liberdade da mulher. Não, pelo contrário. A mulher está sendo escrava do homem. A mulher está sendo escrava, porque, olha, ela trabalha, ela faz 3 jornadas. 3 jornadas. A verdade é essa. A mulher, ela faz a jornada na rua, que sai para trabalhar, daí ela chega em casa, ela se vira dona de casa, cuida dos filhos, faz trabalho e tal, depois ela serve o homem na cama. Ela tem que trabalhar em tempo integral. Quando não, muitas vezes, muitas trabalham de madrugada para limpar a casa de madrugada, porque não tem tempo para fazer durante o dia. Eu conheci uma assim. Então, eu acho que a mulher, no período que nós estamos vivendo, está em grande desvantagem em relação ao homem. Grande desvantagem, porque a maioria dos homens não colabora em casa. Não é companheiro. A maioria. Não lava uma louça, não arruma uma cama. Mas está mudando mais por conveniência do que por companheirismo. Mas aí é conveniência, não é companheirismo. Eu estou falando que o homem não é companheiro, a grande maioria não é companheiro. O companheiro é aquele cara que você está doente, fica na cama, deixa que eu me viro. Ele vai lá do jeito dele, mal, né? Porque o homem não faz nada direito, dentro de casa. Vai lá, passa uma vassourinha na casa e lava uma louça e queima lá uma carne, então frita um ovo muito mal, e dá o jeito dele. Esse é o companheiro, né? Agora tem gente, o meu primo, já desencarnado, inclusive, ele trocou com a mulher. Ele falou, eu ganho mal fora de casa. Então eu fico em casa cuidando da casa, você vai trabalhar. Ele trocar, inverter os papéis. Ele ficou em casa cuidando das 2 filhas, e cuidando da casa, e a mulher foi trabalhar. Quer dizer, a coisa se inverteu de tal maneira, né, que está havendo uma inversão de valores muito grande. Né? E outra coisa, o pior de tudo, os filhos estão recebendo muito mau exemplo nesse sentido. Porque uma família, a nossa estrutura social, ela é patriarcal. Quer queira, quer não, a estrutura social do Brasil, ela foi formada em cima do patriarcalismo. Né? É o pai, a mãe e os filhos. Eu não estou dizendo aqui em hierarquia de importância. Para mim, a hierarquia de importância é o contrário. A mãe, os filhos e o pai. Essa é a hierarquia de importância que eu tenho. Mas, para efeito social, o pai tem que ser o cabeça da família. Aquele cara que gere, que provê, que protege. Né? Agora, está havendo essa inversão de valores, lamentavelmente. Vou marcar aqui, quem se elevar será rebaixado para nós tomarmos... Esse dia eu estava conversando com a minha sobre isso. A gente, conversando com os mais velhos, tinha muita queixa de gente que não pôde terminar de estudar, porque era obrigado a parar para ir para a roça, com o pai, com a mãe, não tinha que ficar. Hoje, eu visitando, fazendo uma matrícula, você vê rapaz de 16, 17 anos, que a mãe não obriga nem a estudar, nem a trabalhar. Tem de peso morto de casa. Aí você vai falar que agora falta oportunidade? Não falta, né? Mas somente valores. O pai como referência é fundamental. O pai tem que ser aquele... Na família que eu entendo por a família ideal, né, o pai tem que ser o ruim da relação. O pai tem que ser aquele cara que pega no pé, que cobra, que manda, né? E a mãe é apaziguadora, né? A mãe é aquela que... Isso, apazigua. Põe o paninho quente aqui, põe o paninho quente ali e tal, faz o meio de campo, né? A mãe é isso aí, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a mulher é muito mais evoluída que o homem. Porque a mulher sempre fez isso. A mulher é a apaziguadora, é a que ama, é a que compreende, é a confidente. Eu era confidente da minha mãe. Eu não era confidente do meu pai. Eu tive problema, né, de saúde, eu não fui confidenciar com meu pai, fui confidenciar com a minha mãe. Olha que interessante, né? Então, o pai era aquele cara que inatingível, né? Aquele cara que estava lá no pedestal e chegava em casa, ele mandava e está acabado, fim de conversa. E minha mãe não desautorizava ele, não. Mas de vez em quando eu ficava bravo com ela, vai lá pedir bênção pro teu pai. E tinha que ir lá pedir a bênção pro pai. E independente de ele estar bravo ou não tinha conversa. Né? Então, quer dizer, essa estrutura familiar, falando assim, pode ser uma coisa tacanha, atrasada. Mas não é, não. É fundamental para a formação do caráter. São valores que deveriam ter sido mantidos e que, lamentavelmente, não foram mantidos. Lamentavelmente.
Porque essa desestrutura, ela acaba se refletindo na sociedade, fora de casa, né? Onde a gente sente, né? Não há respeito dos jovens pelos mais velhos, não há respeito dos jovens pelas instituições, pelos bens públicos, não há respeito de forma nenhuma. Não digo da maioria, mas de uma boa parte. Isso atribui às pessoas querem mais do que podem ter. Atribui isso, porque a mulher tem que trabalhar fora para conciliar o mais. Para conciliar a receita da família, né? Conciliar o ganho familiar, né? Depende da dieta, só o homem trabalhando, porque é algo mais. As instituições financeiras, elas até, de certa forma, estimulam isso. Porque hoje eles não se consideram mais como renda da família o ganho do homem, mas o ganho do homem, da mulher, dos filhos, da glória, engloba tudo, né? E aquilo forma a renda familiar. Vai comprar uma casa, eles perguntam qual é a renda familiar. Né? Então, a renda familiar é com o homem apresentava todos os documentos, né? A família era aquela que estava sendo cuidada, mas que nesse aspecto, em termos de negócio, ficava a parte da negociação. Né? Mudou. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, no que vai refletir isso. Eu acho que, de momento, isso não é positivo. De momento, na minha visão. Eu acho que em termos de família, não é positivo, não. Os filhos que perdem bastante. Perde muito com isso. Eu não vivi todo esse tempo atrás. Vejo a criação da minha mãe, do meu pai, o tanto que eu vivi com a minha avó, mas eu preferia estar lá atrás ainda com esse tipo de valores, com essa criação, de esperar o marido chegar, tirar até a cortina do pé do marido, colocar. A minha avó fazia isso. São coisas que, falando dessa maneira, né, colocando assim de maneira fria, né, dá a impressão de ser uma coisa atrasada. Né? Dá uma impressão de coisa assim. Mas não é o fato, é o ser feliz, é dedicado. Essa pretensa liberdade que se pretendia, né, em igualar em importância marido e mulher, isso é uma liberdade falsa. Né? E é uma igualdade falsa também. Né? Porque a mulher, ela nunca vai se ajustar na sociedade, na relação familiar, da mesma maneira que o homem se ajusta. O homem vai, ele trabalha, chega no final de semana, ele senta lá no sofá, liga a televisão e arda-se o mundo. Ele não está nem aí, a mulher não pode fazer isso. Então a mulher trabalha em tempo integral, pô. Né? Ela tem férias, ela tira férias no serviço, mas não tem férias. Né? É obrigada a trabalhar. Quer dizer, a gente... É uma liberdade que não é liberdade. Ela, na realidade, ela é prisioneira de uma situação. Até porque as próprias empresas pagam menos para as mulheres. Na mesma função, a mulher recebe aí algo em torno de 30%, 20%, 30% a menos de salário, mesmo que ela seja uma executiva, viu? Mesmo que ela seja lá, né, uma executiva e tal. Ela recebe menos. A não ser que ela seja um profissional liberal, um dentista, um advogado e tal, né? Aí ela, médica e tal, pode ser que aí ela iguale o salário com o homem. Mesmo assim, até muito pouco tempo atrás, por exemplo, os homens de pensamentos mais patriarcais não se consultavam com mulher. Eu lembro que eu tinha um conhecido que não vou em médico mulher, não. Eu quero médico. Médico para ele não era mulher. E a gente sabe que tem, em termos de capacidade, a mulher às vezes é muito mais capaz, né? Atenciosa. Especialmente na área da ginecologia, né? Muita mulher gosta de se tratar com médico e não com médico. O homem é mais bruto e tal, né? E a mulher tem é mais carinhosa, é mais delicada e tal, né? A gente sabe disso. Então, vamos lá, 9h10, vamos encerrar a nossa reunião? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo, desta noite.
queremos ainda, muito humildemente, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.